A cena estava montada. Lena fingiu não entender uma palavra em alemão durante o primeiro encontro com os pais do noivo. Mas o que ouviu a deixou paralisada de surpresa. Antes de seguirmos, imagine só. Você já sentiu aquele frio na barriga antes de um momento que poderia mudar tudo? Pois era exatamente assim que Lena se sentia. Ela permanecia imóvel junto à janela, observando como o sol da tarde escorregava lentamente pelo telhado da casa vizinha. Uma luz dourada e aconchegante se espalhava pelo peitoril, acariciando a folhagem de uma planta em vaso brilhante, deslizando sobre a jarra com água e o buquê de margaridas recém-colhidas. O aroma de baunilha impregnava o ar, misturado ao cheiro suave do leite que esquentava, uma fragrância que, sem explicação, acalmava os pensamentos. Sobre a cadeira, um vestido claro de corte simples, mas que caía perfeitamente no corpo, como se tivesse sido feito para ela. Lena passou os dedos pelo tecido, como quem testava a resistência da peça para um combate silencioso, onde cada palavra, cada olhar e até cada respiração seriam analisados com lupa. Afinal, hoje era o dia de conhecer os pais de Andrei. 6 meses. Esse era o tempo que eles estavam juntos, e embora Andrei fosse um homem tranquilo, atencioso, às vezes distraído quando mergulhado em seus projetos, ele tinha o dom de fazer tudo parecer mais leve. Sabia ouvir, sabia calar, sabia transformar um simples pãozinho de mel em um presente especial, como se fosse a melhor iguaria do bairro. Ao lado dele, Lena se sentia em casa. Mas a ideia de enfrentar seus pais mexia com algo dentro dela, como cordas de violino desafinadas, vibrando em uma frequência quase imperceptível de ansiedade. Solo seja você mesma, murmurou para o próprio reflexo no espelho, como se precisasse convencer não só a si própria, mas também a imagem que a olhava de volta. E acima de tudo lembrar, tudo daria certo. Com os cabelos presos em uma trança solta, brincos discretos como pequenos pregos de prata e um toque de bal nos lábios, ela retirou da geladeira a torta de maçã com canela que havia preparado no dia anterior. O cheiro a trouxe de volta à infância, à casa da avó, aquela crosta dourada, a farinha branca. O doce calor que só as coisas feitas com carinho conseguem ter. Lena cobriu a torta com um guardanapo branco, apoiou a mão sobre ela por um instante e fechou os olhos. Era como se os dois, ela e a torta, tivessem feito um pacto mudo. Tudo correria como deveria. O celular vibrou com uma mensagem de Andrei: estamos te esperando. Não tem pressa. Te encontro na porta. Ao lado, um emoji de flor e um coração pequeno. Lena sorriu e respondeu: já estou indo. O prédio dos pais de Andrei ficava em um bairro antigo, daqueles que foram construídos para durar. Os corredores eram amplos, com degraus largos e janelas generosas, como as de uma escola. Na porta, uma placa polida com o sobrenome Semyonov brilhava discretamente. Não havia cheiro de comida queimada ou gatos no ar, apenas madeira envelhecida, um toque de produto de limpeza e, bem leve, o rastro de um perfume caro. Andrei já a aguardava junto ao interfone, vestido em um casaco bege e com um cachecol nas mãos, segurando uma pequena caixa embrulhada em papel branco. Ao vê-la, deu um passo à frente, tomou a torta de suas mãos e perguntou baixinho: como você está? Tranquila, mentiu ela, forçando a voz a soar firme. Um pouco nervosa, admitiu. Estou aqui, respondeu ele, simples assim. Sempre. E por um segundo, Lena acreditou que tudo ficaria bem. Subiram até o 3º andar. No tapete da porta, um galho seco pequeno, como se uma gato ou algum vizinho descuidado tivesse deixado ali. Andrei apertou a campainha. Passos se aproximaram, um leve estalo da fechadura, e a porta se abriu. Diante deles, uma mulher de cerca de 55 anos, vestida em uma blusa clara e com brincos de pérola. O rosto bem cuidado, os traços elegantes, o olhar direto e avaliador. Olga Viktorovna apresentou-se com um aceno de cabeça e um sorriso contido nos cantos da boca. Bem-vinda, Helena. Entre, Andrei, ajude-a com o casaco. A voz era cortês, mas daquele tipo de cortesia que não convida à intimidade. Lena sorriu e cruzou a soleira. Dentro, o apartamento exalava um misto de especiarias, perfume refinado e maçãs frescas. Nas paredes, fotos de viagens, pontes antigas, praças europeias, um lago ao pôr do sol. Em uma prateleira, 3 molduras com Andrei em diferentes fases. No primeiro dia de aula, com um buquê enorme de ásteres, na infância, com um lenço de pioneiro em um acampamento, e mais velho em uma trilha de montanha, capacete na cabeça. Seu pai está na cozinha, disse Olga Viktorovna. Ele está servindo o chá. Pode deixar o aperitivo aqui. Apontou para uma mesinha lateral. Que cheiro delicioso. É de maçã? Comentou Lena, retirando o guardanapo da torta. Receita da minha avó. Maravilhoso, aprovou Olga, com um movimento quase imperceptível de cabeça.
Eu também costumo assar, embora prefira as receitas clássicas alemãs. A palavra alemã ecoou dentro de Lena como um alfinete leve, mas ela não deixou transparecer. Strudel é sempre elegante, concordou, mantendo o tom neutro. Foi então que Viktor Pavlovich, pai de Andrei, entrou na cozinha. Um homem de ombros largos, sorriso caloroso e um bule enorme nas mãos. Finalmente te conhecemos pessoalmente, Helena, cumprimentou-o com uma voz que parecia abraçar. Andrei, ajude a arrumar a mesa. É um prazer, respondeu Lena, e estranhamente, sentiu-se mais à vontade. Havia algo naquele homem que lembrava segurança, talvez a maneira direta de falar, ou aquele olhar que não escondia nada, como de quem já viu demais para se importar com formalidades. A mesa estava impecável, saladas em tigelas de cristal, peixe em uma travessa branca, pão em uma cesta trançada. Nos cantos, pratinhos com rodelas de limão, salsinha e pepinos em conserva. Nem uma migalha fora do lugar. Lena posicionou sua torta no único espaço vazio, e Olga ajustou um guardanapo ao lado, como se marcasse território em um mapa. Sentaram-se, Olga à direita de Lena, Viktor à frente e Andrei ao seu lado. A conversa começou leve, daqueles assuntos que pessoas acostumadas a manter as aparências dominam com maestria. Olga falou sobre como o peixe havia ficado perfeito, sobre a dificuldade de encontrar pepinos em conserva de qualidade no inverno, sobre a importância de ferver a água 2 vezes para o chá, sobre como o pão na Alemanha era diferente. E você, Helena, onde trabalha? Perguntou, servindo o chá com precisão cirúrgica. Sou professora em um colégio, respondeu Lena. Ensino literatura para o ensino médio e fundamental. Que bom, comentou Olga, alongando as sílabas como se pesasse a profissão. Cada um tem seus gostos, não é, Viktor? Ele assentiu, observando Lena com um sorriso. Ela fala com uma tranquilidade que impressiona, pensou ele, embora não dissesse em voz alta. Lena respondia sem rodeios. Não queria parecer nem mais nem menos do que era, uma mulher simples, trabalhadora, sem afetações. Olga, por sua vez, guiava a conversa para temas seguros, os melhores lugares para viajar, as lojas onde o atendimento ainda era digno, os círculos sociais onde a gente fina se encontrava. Lena ouvia, concordava com um aceno, tomava pequenos goles de chá, sorria quando Andrei fazia comentários irônicos sobre os rótulos pretensiosos das garrafas. O importante era manter o ritmo, como um navio em águas calmas. Quando o peixe foi servido e os pratos começaram a esvaziar, algo mudou no ar. Olga Viktorovna ajustou levemente seu prato, pegou o guardanapo e o colocou com precisão sobre os joelhos, um gesto que Lena já havia notado como preâmbulo para assuntos sérios. Helena iniciou com um tom que agora carregava um peso diferente, e seus pais com o que trabalham. Lena respirou fundo. Minha mãe é professora do ensino fundamental. Meu pai serviu nas Forças Armadas e depois, abriu um pequeno negócio na construção. Vivemos com simplicidade, mas com muito afeto. Professores, uma nobre profissão, disse Olga, como se experimentasse a palavra na boca, comparando-a a algo que conhecia. Andrei, desde criança, sempre se inclinou mais para as ciências exatas. Acho que todos nós concordamos com isso. Ela gostava quando as coisas estavam em seus devidos lugares. Eu adoro organização, interrompeu Andrei, sorrindo para Lena e apontando para o guardanapo dela, dobrado com a mesma precisão que o seu. Olha só, até a Lena dobra o guardanapo melhor que eu. Lena retribuiu o sorriso, enquanto Olga, por um segundo, desviou os olhos, como se esperasse uma réplica diferente. Mas Lena falava com naturalidade, e isso, de alguma forma, desestabilizava o script que Olga havia preparado. Mais tarde, quando a conversa derivou para temas cotidianos, algo inesperado aconteceu. Olga Viktorovna, sem aviso, mudou de idioma. E nas primeiras palavras, Lena entendeu tudo. O alemão. Ela o pronunciou com uma naturalidade que soava como se sempre tivesse sido assim, um código entre iguais, algo que estranhos não precisavam, nem deviam, entender. Was meinst du? Perguntou olhando para Viktor. Sist net obsvaren faz. Ele hesitou, e Lena baixou os olhos para a xícara, imóvel. Cada palavra era um golpe preciso. O alemão era seu território profissional, mas naquele instante, aquele território se transformará em um campo minado onde cada sílaba mídia a avaliava. Viktor respondeu em voz baixa. Es Svegen der Frontleist? André Lipsi. Ela é carinhosa, e André a ama. Oder aus Ductus. Zactolga. Oder der Name Vegen me ausfole. Sachaldir dai andian, continuou André, tenso. Quem se amuk? Quem nivial. Lena permaneceu imóvel. As mãos, ela sempre as cuidara. Na escola, as mãos falavam por si. E seus enfeites eram simples, heranças de mãe e avó.
A glória não tinha níveis, ecoou em sua mente como papel de arroz que, de repente, corta como uma lâmina. Fus do Broktuk, Angshagab, Ishi murmurou Victor, cauteloso. Vieleicht, Nik notid, Angst zuaben, Angst, Olga riu, seca. Ishagab, Keis Angst. Ishi will nur das best furmeinen soi. Seus dedos brincavam com a colher, como se o metal pudesse domar o que as palavras não conseguiam. Vir sind das bes. Feimen soi. Lena ergueu os olhos devagar e encontrou o olhar de Victor. Não havia hostilidade nele. Havia, talvez, uma culpa silenciosa, como se pedisse perdão por não ter interrompido aquilo antes. Olga lançou mais algumas frases ao ar, tangenciando círculos sociais, registros de residência, recepções públicas. Lena sentiu o frio subir pela garganta, mas respirou fundo. Tinham-lhe ensinado, não responder com a mesma moeda, não ceder ao ímpeto de uma réplica cortante. A outra força, a de dizer a coisa certa na hora certa sem gritos. Ergueu os olhos para Olga e em alemão, claro e sereno. Vielen Dank für den Abemben. Es war sehr gut. Dank für die Offenheit. Es ist uns liches Ohren was Menschen sagen, wenn sie denken, das Menschen nicht verstet. A colher de Olga pairou no ar por um segundo, tocando a porcelana com um tilintar agudo. Victor pousou a xícara com lentidão. André moveu os ombros como se perguntasse, Lena, você entende tudo? E ela, agora em russo, sem pressa. Entendo. O alemão e o que vocês queriam dizer. Seus olhos encontraram os de Olga. Não estou zangada. Só quero que me conheçam pelo que faço, não por um lenço na cabeça ou por brincos. Não sei frequentar recepções. É verdade. Sei trabalhar, ensinar crianças, assar tortas e estar ao lado de quem amo. O silêncio que se seguiu foi tão denso que se ouviu, lá de longe, o pingar de uma torneira mal fechada no banheiro. André levantou-se devagar. Mamãe disse, contido, não faça isso. Olga Viktorovna abriu a boca como se fosse cuspir algo ácido, mas as palavras morreram antes de nascer. Ela pressionou os lábios, desviou o olhar. Lena levantou-se, agradeceu pelo jantar mais uma vez, pegou seu casaco. Vou embora, disse baixa. André deu um passo à frente, nós ligamos. Não precisa de drama, Olga tentou, com a voz trêmula sob a máscara de normalidade. Porque dói, respondeu André. E porque não vou deixar que humilhem ninguém hoje. Victor também se levantou. Eu a acompanho, disse, olhando para Lena. Não deveria ter soado assim. Sou exatamente como deveria, respondeu ela, serena. Para que nos entendêssemos. O ar na escadaria estava fresco. Paredes claras, corrimão limpo, um único fio de teia de aranha tremulando no canto. Victor parou antes de apertar o botão do elevador. Olhou para Lena. Você disse as palavras certas, a murmurou. Poucos conseguem. Não queria pôr ninguém em uma posição difícil. Eu queria respeito, admitiu ele. Mesmo que fosse o comum. O mais difícil é admitir isso em voz alta. Nos perdoe. E nos dê tempo. As portas do elevador abriram-se como páginas de um livro. Desceram em silêncio. No térreo, Victor hesitou. Chamou. Espero muito que você não saia de nossas vidas por causa desta noite. Não depende da noite, respondeu ela. Depende do que virá depois. André tomou seu braço. Lá fora, o ar estava úmido e quente. Caminharam em silêncio até o ponto de ônibus, até que ele falou baixo. Desculpe. Não há porquê, disse Lena. Você não disse essas palavras. Mas agora sabe como soam. Vou falar com minha mãe, prometeu, firme. De pessoa para pessoa. E se não der certo, estaremos juntos de qualquer jeito. Encontraremos outra língua. Lena assentiu. Não quero guerra. Mas quero respeito. E quero que você esteja ao meu lado quando for difícil. Estarei, respondeu ele. A noite foi quase sem sono. Às vezes, o silêncio ressoava como o mar quando se está de costas para ele. Lena levantava-se e aproximava-se da janela, olhava para a rua. Postes, copas escuras, um banco vazio. Deitava-se novamente, pensando em como as línguas se entrelaçam de forma estranha. Uma se aprende para o trabalho, outra para a vida. E se a primeira pode ser árdua, a segunda é ainda mais difícil. A língua do respeito. A língua da simplicidade. Pela manhã, chegou à escola mais cedo que de costume. Os corredores cheiravam a giz e pano úmido, as salas estavam vazias. Passou pelo quadro de avisos, abriu a porta de sua sala. Na lousa ainda estavam as palavras do dia anterior, Freundschaft, amizade. Lena sorriu, quase imperceptivelmente. O trabalho sempre salvava. Cadernos alinhados, temas familiares, olhos atentos. Na primeira aula, falou sobre artigos. Na segunda, sobre tempos verbais. Na terceira, cantaram uma canção simples,
onde as palavras se repetiam como passos numa escada. As crianças levantavam as mãos, riam, erravam e tentavam de novo. Ao final do dia, Lena sentiu o peso se dissipar, como se o ar dentro dela voltasse a circular. Quando saiu da escola, o telefone vibrou. Mensagem de André. Mamãe pediu seu número. Posso passar? Lena respondeu. Pode. 1 hora depois, o telefone tocou. Uma voz familiar, mas estranha em sua hesitação. Disse Olga Viktorovna. Posso visitar você? Direi apenas algumas palavras. Não serei longa. Falarei baixo. Lena ficou em silêncio por um instante. Depois, venha. Olga chegou sem maquiagem, com um vestido simples e um buquê de pequenas margaridas, iguais às que Lena não cortara no dia anterior. Tirou os sapatos na entrada, olhou ao redor como quem tenta decifrar uma casa, o que ali era essencial, o que era supérfluo. Está limpo, murmurou. E cheira a maçãs. Tortas de ontem, explicou Lena. Sentaram-se na cozinha. Olga permaneceu calada por um longo momento até que falou. Ontem eu estava errada. Não sei por que esse frio toma conta de mim quando se trata do meu filho. Talvez medo. Talvez o hábito de manter tudo no nível. Fez uma pausa. Mas o nível, às vezes, é só um embrulho. Você ontem arrancou esse embrulho de mim. E eu não estava preparada. Peço perdão. Lena a observou com atenção. Todos erram. O importante é que você veio. Vim porque quero entendê-la, disse Olga. Você não é como as pessoas com quem estou acostumada a falar. Não se justifica, não ataca. Fez uma pausa. Isso desarma. E isso me ensina. Ela hesitou. Eu gostaria muito. Parou. Gostaria muito que tentássemos de novo. Do zero. Sei fazer strudel, mas às vezes é mais simples começar com compota. Sorriu constrangida. Trouxe margaridas. Sei que são simples, mas hoje queria algo simples. Lena pegou o buquê e colocou-o num jarro de vidro. A água fez as hastes dançarem levemente. O chá foi servido em xícaras finas quase translúcidas, onde o vapor subia em espirais lentas, como se tecesse algo invisível entre elas. Falavam de coisas pequenas, das cortinas que Olga havia trocado por um tecido mais claro, dos livros que Victor encontrava em sebos, dos poemas que os filhos decoravam na escola. Não havia hierarquias naquela conversa. Não havia um você distante ou um nós forçado. Havia apenas vozes se entrelaçando, como fios soltos que sem pressa formavam um tecido. Quando Olga se levantou para ir embora, suas mãos tremularam levemente sobre a bolsa. Baixou a voz, como se o peso das palavras fosse maior que o som. Tenho um medo terrível de perder meu filho quando ele se casar. Os dedos se fecharam em torno da alça. Medo de que ele vá embora e não volte. Entendo isso aqui, tocou a têmpora. Mas aqui, pressionou o peito. Às vezes age como uma criança teimosa. Obrigada por não ter fechado a porta hoje. E obrigada por saber falar assim. Fez um gesto vago, como se assim fosse uma coisa tangível, algo que pudesse ser segurado entre os dedos. Nem sempre conseguimos. Lena assentiu, os olhos no buquê de margaridas que agora repousava sobre a mesa, as pétalas ainda úmidas. Às vezes por dentro, tudo grita, admitiu. Mas existe a música. Ela não resolve, mas procurava a palavra certa, equilibra. Nas aulas, quando os alunos começam a discutir, peço que cantem. Não para silenciar, mas para lembrar que o ar também tem ritmo. Sorriu, quase envergonhada. Eu mesma deveria cantar mais, em vez de recitar de cor. Olga riu, um som breve e inesperado, como um pássaro que pousa num galho seco. Vou tentar. Na porta hesitou. Os dedos roçaram a madeira, como se testassem sua temperatura. Você poderia ter dito tudo de outro jeito ontem, murmurou. Poderia. Mas disse de um jeito que eu ouvi. Isso é raro. Agradeceu novamente, e dessa vez não foi por educação. Foi como quem agradece a uma mão estendida no escuro. Eu ouvi você primeiro e respondeu Lena. Depois escolhi como falar. Uma semana depois, Lena e Andrei voltaram à casa do Semyonov. O corredor estava tão impecável quanto antes, mas o ar era diferente, mais macio, como pão recém-assado. Olga os recebeu com um vestido simples, sem joias, apenas com um sorriso que não precisava ser forçado. Sobre a mesa, pratos sem pretensão, batatas cozidas, salada, frango dourado. A torta era de Lena, o bolo, comprado por Olga na padaria da esquina. Decidi começar pelo simples, confessou Olga, servindo o chá. Complicar, a gente complica depois. Victor trouxe um toca-discos antigo, colocou uma placa de Stan Getz. A música encheu a sala sem atropelar as palavras, como um rio que corre ao lado de uma estrada, acompanhando sem pressa. Olga de quando em quando olhava para Lena, como quem quer se certificar de que o chão não vai ceder. Lena respondia com o olhar. Sim.
e Olga soltava o ar devagar, como se desamarrasse um nó. No fim da noite, quando as xícaras estavam vazias e a música havia se tornado um murmúrio, Olga falou. Pensei muito em como te chamar. Hesitou. Posso dizer tu? Lena anuiu. Bom, pensei em como te dizer algo importante em alemão. Mas percebi que o importante não precisa de tradução. Precisa da língua que o coração entende sem palavras. Respirou fundo. Estou feliz que você exista na nossa vida. Lena sentiu os olhos ardendo, não de tristeza, mas daquilo que precede um riso. Eu também estou. Obrigada. Andrei, ao lado, sorria em silêncio, daquela maneira que tem as pessoas quando, de repente, o mundo parece mais largo. Como se as paredes tivessem se afastado alguns centímetros, só o suficiente para caber mais luz.